Olá, boa tarde, meu amigo telespectador. Bem-vindo ao programa Direto ao Assunto. Chegamos com boa energia, com boa disposição para poder alegrar a sua terça-feira. Hoje, dia 9 de janeiro de 2024. Este é o segundo episódio do programa Direto ao Assunto. Desde já, gostava de agradecer pelo carinho da sua audiência, a sua preferência e também por estar aí desse lado a acompanhar o programa Direto ao Assunto. Se é a primeira vez, este é o programa que vai lhe trazer os melhores temas, aqueles assuntos que serão debatidos por jovens académicos e assim podermos melhorar Angola e o mundo de forma geral. Nesta edição, nós reservamos um tema social, um tema que de certa forma está a fazer manchete em diversas redações jornalísticas, bem como também está a inquietar muitas pessoas angolanas, particularmente de Luanda. Vamos falar sobre o mundo da delinquência e as suas implicações. Hoje nós queremos perceber de concreto o que gira em torno da delinquência. Por que é que muitos jovens migram para esta realidade social, esta área tão complicada? Eu não vou apresentar agora os meus convidados, se bem que eles já estão aqui comigo. São dois jovens académicos. Você vai poder conhecê-los mais tarde, depois de acompanharmos a matéria que a Madalena André fez. Vamos e vote comigo também. Em muitas áreas suburbanas de Luanda, a delinquência tem estado cada vez mais presente, apresentando um grande número de jovens que entram para este mundo. Em bairros como Paraíso, Rasta, Pau Grande e Sete Meio, a delinquência atingiu níveis alarmantes, levando os moradores numa situação de insegurança muito grande, temendo pelos seus pertences, incluindo a própria vida. Estes atos são praticados por jovens com idade entre os 15 e os 25 anos, que são movidos por vários pensamentos provocados pelo estado financeiro, pela realidade familiar e até mesmo por influência de outros jovens mais velhos. São vários os motivos que giram em torno desta realidade social. Por isso, hoje vamos falar e entender melhor este assunto, o mundo da delinquência e as suas implicações. Você é o nosso convidado. Contamos consigo. Obrigado, Madalena, por esta matéria. Agora sim já posso apresentar os meus convidados, tal como você já consegue ver por intermédio do plano que o meu colega Gelson fez. À minha direita está o António Caita, que é psicólogo criminal. Sim. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. E gostaria de parabenizar, antes de mais, o vosso projeto. Um projeto lindo. Por acaso, primeira vez aqui e estou a conhecer. E é de dar os parabéns, não é? Muito obrigado. Sinta-se à vontade. Obrigado. Do outro lado está o Venceslau Cristóvão, ele que é psicólogo do trabalho. Exatamente. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite que foi formulado por vocês para estar aqui. É a minha primeira vez em televisão e é um prazer que tenha sido pela TV Jovial, no caso, pelo Instituto de Formação Cefojor, de Jornalismo. É muito bom estar aqui. É um tema muito comum na nossa sociedade e muito relevante. Espero também poder dar o meu contributo e podermos tirar conclusões que nos ajudem a ter um comportamento mais positivo dentro da nossa sociedade, relativamente à delinquência. Muito bom. Apesar de ser um tema muito comum, nós queremos levar uma abordagem totalmente diferente, por isso é que trouxemos, eu e a equipa de trabalho, trouxemos estes dois jovens académicos, estão a terminar o curso de Psicologia pela Universidade Agostinho Neto, é isso mesmo? Certo. Pois é, eu gostava já de ouvir, pode ser o Venceslau, Okay. Como olha para este tema? Assim, de forma a introduzir. Bem, em nota introdutória, primeiro temos que ter noção do que é a delinquência, antes de se faça uma abordagem mais aprofundada sobre isso. E a delinquência é basicamente todo ato ou consiste em atos desviantes ou que infringem as regras ou as normas impostas numa sociedade. Todas as regras que são impostas por lei, quando há um desvio
ou não cumprimento dessas normas, das regras da lei, então estamos perante a delinquência. O termo delinquência provavelmente não vem do termo delinquir, do latim, que significa fazer algo errado. Pronto, inicialmente isso é a delinquência. Quando estamos diante de comportamentos desviantes numa sociedade ou numa zona territorial, é considerado um ato de delinquência. Ok, agora sim, como é que avalia a situação atual? Será que estamos num nível alarmante, preocupante mesmo? A delinquência, por constituir crime, é alarmante sempre. Pronto, tens depois o índice, o grau, né? Se é pouco ou menos, mas é sempre alarmante. Eu vejo dessa forma. É sempre alarmante porque ela existe. No nosso caso, vai crescendo gradualmente. Isso devido a determinados fatores, como pobreza, desintegração social, conflitos. Há N fatores que criam o clima para a delinquência. Eu lembro-me que houve alturas em que houve uma ligeira redução, ou a sensação de uma ligeira redução. E muito antes dessa altura, tivemos o pico da delinquência. Eu não sei se voltamos a atingir o pico da delinquência, eu não acredito. Estou a falar propriamente da altura das gangues, dos grupos, né? que meia volta estavam nas ruas, né? E todas as zonas, né? eram territórios, né? Comandados por gangues, né? Geralmente por jovens adolescentes de 15, 16 até a idade adulta. Pronto, depois houve um tempo em que houve uma redução, como tinha dito, e agora está a voltar com muito mais força. Estamos a ver agora vandalismos, estamos a ver assaltos, estamos a ver mortes, muitos atos criminais que são fatores ou são provenientes da própria delinquência. Então, estamos atingindo picos já preocupantes, novamente. Muito bom. António, o que poderia dizer? Bom, é um tema importante, muito por conta do nosso contexto, não é? Da nossa atualidade. A modernidade sempre traz novos problemas. E um dos problemas da modernidade, principalmente para nós, os angolanos, é a questão da delinquência. E outrora nós entendíamos que a delinquência se fazia simplesmente nas periferias, porque a delinquência era um ato ou era praticado por jovens de periferia. Era tido como um crime de periferia. Agora este crime subiu até as grandes urbes. Okay? Delinquência, como o colega Venceslau acabou de dizer, é todo ato criminoso. No entanto, esta delinquência é um ato criminoso cometido por jovens. E se nós virmos na nossa lei 38/20, que é a lei penal, o Código Penal, ele vai tratar como jovens delinquentes, não necessariamente como delinquência juvenil. Vai tratar como jovens delinquentes. Então, nós temos aqui um problema que é muito atual. Nós temos aqui um tema que deveria ser muito mais discutido também por conta das suas consequências, não é? Porque nós estamos a falar de jovens, estamos a falar de pessoas que vão entre os 15, 14 anos até aos 20 anos de idade, que deveriam estar a construir coisas ou um futuro para si, um futuro para as suas famílias, e infelizmente estão neste mundo da delinquência. Okay? Eu gostava de perceber melhor como é que relaciona a modernidade à delinquência. Bom, como é que nós vamos correlacionar? O crime é o espelho da sociedade, já dizia Durkheim. Então, de acordo com a sociedade, vamos ter novas tipologias de crime. Por exemplo, se nós analisarmos o nosso Código Penal anterior de 1929, se a memória não me atraiçoa, não falava dos crimes cibernéticos. Por exemplo, tinha que se criar uma lei avulsa
para falar dos crimes cibernéticos. Hoje, a modernidade, os problemas atuais levaram com que o legislador ordinário tivesse que acoplar, tivesse que incluir na lei penal os crimes, a realidade dos crimes cibernéticos. Então, a delinquência com a modernidade, o que é que nos vai trazer? Novas formas de delinquir, novas formas de quebrar, vamos dizer assim, a coesão social. Há novas formas de delinquência, há novas formas de perpetrar este ato criminoso. Então, essas novas formas vão se correlacionar com os nossos tempos. Por exemplo, nos anos 2012, 2014, vimos que houve uma extensão da rede social, não é? Não sei se é possível aqui, o Facebook. Havia muitos encontros de pessoas, de jovens principalmente, que se conheciam nas redes sociais. E depois, nestes encontros, aconteciam raptos, aconteciam estupros, violação. São as novas formas que a modernidade traz para o delinquente. Quer dizer, o jovem delinquente usa as novas formas que temos da modernidade, os novos meios, as novas ferramentas para cometer o ato criminoso. Então é sempre olhar para a questão modernidade e o ato criminoso em si. Muito bom. Venceslau, é mesmo, podemos olhar nesta perspectiva de que a delinquência também é causa, ou melhor, a modernidade está a causar a delinquência? Bem, eu Como poderia concordo, ser um pouquinho mais profundo? concordo parcialmente. Eu não acho que é propriamente a normalidade, é isso, né? Modernidade. A modernidade, desculpa, causadora, né, da delinquência, causadora entre aspas. A delinquência tem fatores, tem motivações próprias e não é a modernidade em si. São fatores sociais, econômicos, psicológicos e por aí. Não tem tanto que ver, no meu ponto de vista, com a modernidade. O termo modernidade está-me a fugir um bocadinho. A ligação que eu faria, né, em paralelo, se calhar, com a modernidade, é o fato, como disse muito bem o meu colega de painel, Caíta, tem a ver com as ferramentas, que as ferramentas são canais que as pessoas podem usar para fazer determinada coisa. No caso, se a pessoa é bandido ou delinquente, naturalmente vai usar as redes sociais, por exemplo, para delinquir ou para fazer algum ato desviante. Então, são mais as ferramentas, uma questão de tecnologia, né? As tecnologias que podem ser usadas para fazer o mal. E nessa questão, pronto, se estivermos a falar da atualidade, modernidade, é na questão das ferramentas em si e não a modernidade como tempo, né? como questão temporal de fazer com que a delinquência suba ou desça. Né? Sim. É mais ou menos isso. Sim, mas gostaria de acrescentar que na minha fala anterior não trouxe a modernidade como fator da delinquência, ok? Nós entendemos que a delinquência, não é? Os crimes se adequam aos tempos. E nós estamos num tempo em que a modernidade vamos dizer assim, é o condutor, não é? Nós estamos numa sociedade que se desmoderna, não é? Vamos dizer, estamos numa sociedade moderna e a delinquência, por ser um ato criminoso, não é? Vai se acoplar exatamente ao nosso contexto, não é? A forma como nós agora vivemos. Porque dizia também, na minha fala anterior, que a delinquência era tida como um crime ou um ato, não é, das periferias. Hoje, nós podemos notar que não é só nas periferias que há jovens delinquentes. Não é? Não é só nas periferias que há, por exemplo, o estupro. Não é só na periferia que há, por exemplo, o sacar das bolsas das senhoras. Acontece mesmo aqui na cidade e nós acoplamos então a questão modernidade com o fator delinquência. Não que a modernidade seja um dos fatores da delinquência. Okay? Só para retificar. Ok, nós conseguimos perceber, sim. Mas esta comparação que faz das sociedades, vamos lá, dos bairros mais suburbanos, daqueles mais desenvolvidos, que acabou de certa forma levar-me a esta visão de que hoje estamos a ter pessoas, crimes na sociedade porque existe a modernização, a modernidade. Não.
Não foi esta a intenção. Nós sabemos, por exemplo, que do ponto de vista do imaginário, não é, do imaginário coletivo, do imaginário das pessoas, muitas pessoas se sentiam mais confortáveis em viver na cidade do que viver nas periferias, por causa da questão de segurança. Não é? Ele sabia que se eu viver no centro da cidade, eu tenho maior segurança, tenho maior comodidade e também maior segurança. Agora, essa questão da segurança na urbe e a questão da segurança na periferia, hoje é muito relativo. Hoje depende muito do sítio onde tu estás. Nós não podemos hoje dizer, não podemos hoje afirmar categoricamente que a nossa cidade é segura. E nós não podemos dizer assim que acontecem mais crimes, tem mais delinquência nos bairros do que na cidade. Então é uma questão, vamos dizer, quando nós trazemos a questão modernidade, é simplesmente como uma forma de comparação, um estudo comparativo entre o que acontecia, como era visto a delinquência, era visto como um crime de periferia e como agora também é visto, não é? Não é só um crime de periferia no tempo moderno. Mas a quem poderia, de certa forma, atribuir as culpas para o número de jovens que acabam indo ou migrando para o mundo da delinquência? Bom, como o colega Venceslau estava a aludir, as causas, os fatores da delinquência são múltiplos. Eu aqui poderia trazer 3 grandes grupos que contribuem para a delinquência. Estamos a falar da família, não é? Estamos a falar da família, estamos a falar da escola, estamos a falar dos grupos de pares. Por exemplo, o Torres aqui no seu trabalho convive com os seus colegas, isto de grupo de pares, convive com os seus colegas. Tem obviamente alguém que é mais associado ao Torres, tem outra pessoa que é menos associada. Nós estamos a falar da família, por exemplo, a família como núcleo, como instituição, não é? Como uma instituição. A família é quem prepara o cidadão para a sociedade. E há muitos casos, por exemplo, nós temos aqui em Angola uma desestruturação familiar muito grande, que propicia também que o jovem emerja para o mundo da delinquência, que propicia também que o jovem tenha grupos de pares menos desfavorecidos. Por exemplo, quando a família é desestruturada, não tem um pai ou não tem uma mãe, é muito mais fácil o jovem, não é, ter faltas na escola, por exemplo. É muito mais fácil o jovem estar associado a grupos, vamos dizer assim, não tão bons. A fuga à paternidade constitui um desses fatores. E também, da parte dos jovens, o que é que acontece? Muitos jovens abandonam os lares, muitos jovens saem de casa. Porque por falta mesmo desse controlo, desta segurança que a criança também precisa, que o jovem precisa. Pela família vamos dizer, pela família não dar esta segurança, não dar a educação, não dar a instrução, que é a escola. Então o jovem vê-se num ambiente propício para sair de casa. Quando sai de casa, a maior parte dos jovens que saem de casa, que têm abandono dos pais, ou ele próprio abandona os pais, o que é que acontece? Há também um abandono escolar, consequentemente. Por quê? Porque ele é jovem, ele está na casa dos 14, 15, 16, 17, 18 anos, olhando para o nosso contexto socioeconômico. Esse jovem de 16, 17 ou 18 anos não tem emprego. Como é que ele vai subsistir fora de casa dos pais? O que vai levar consequentemente ao abandono escolar, porque a escola tem os seus custos. Abandono escolar. Esse abandono escolar leva o jovem a ligar-se a grupo de pares. Normalmente esse grupo de pares vai ser: eu me identifiquei com a realidade do Venceslau. Venceslau também é um jovem, talvez abandonado, talvez de periferia, de situação econômica também baixa. Eu me associo ao jovem que for semelhante a mim. Então, vamos começar a andar. E muitas vezes eu olho para o Venceslau como, vamos dizer, uma entidade paterna. É lá no Venceslau onde eu vou buscar os conselhos, é no Venceslau onde eu vou me desabafar, e isso, evidentemente,
concorre para que o jovem, não é, caia para o mundo da delinquência. Venceslau, hoje em dia é muito comum nós vermos e ouvirmos casos de pessoas, de jovens bem-sucedidos que acabam a fazer parte de uma quadrilha e juntos furtarem o banco, roubar mesmo os bens que lá estavam alocados. Qual é a avaliação técnica que poderia aqui nos passar de acordo a esta realidade? Bem, eu queria dar um exemplo, não. Percebo que as pessoas, quando têm o poder, elas têm que demonstrar esse poder. E a tendência do ser humano há uma inclinação para mostrar mais a força do que pela via normal. Geralmente, quem achas que patrocina o tráfico não pode ser uma pessoa pobre, por exemplo. As gangues, de onde é que vem o armamento para poderem terem as armas, por exemplo? São pessoas poderosas que criam condições financeiras para a subsistência dessas gangues, desse sistema. E não é diferente com as pessoas que têm um bom cargo ou que têm um poder financeiro. Muitas dessas pessoas, e disse muito bem o Caíta, se pertencem a grupos de paz com predisposição ou tendência a atos criminosos, naturalmente que ele está passível, ou passivo, acho que é o termo, a fazer isso. Está-me a fugir agora o que eu queria dizer, que era para fazer aqui uma ligação com isso. Mas as pessoas, tudo parte, há que ter educação. O Caíta está a falar muito bem, falou da educação. Mas então, se eu trabalho, eu ganho bem, o que é que vai me motivar a furtar? Se eu já tenho o meu dinheiro, vem do meu próprio trabalho, qual é a necessidade de eu encorajar pessoas a furtar? As pessoas têm predisposição para o crime, independente de terem ou não, por N fatores químicos, psicossociais, econômicos, como já indicou o próprio. Há pessoas que têm má índole. O que ele ganha é sempre pouco, quer sempre mais. São pessoas com um nível de lascívia ou de luxúria muito alto, então o que tem parece ser sempre pouco. Ele quer sempre mais, E quando tu estás em grupos que influenciam-te a obteres mais, tu já tens de uma forma mais fácil, aparentemente mais fácil. Eu nem sei se entrar se cometer o crime acaba por ser mais fácil do que tu trabalhares de forma honesta. Eu sinceramente tenho as minhas dúvidas quanto a isso. Mas eles acreditam que eu vou roubar, vou fazer e vou ter mais do que eu tenho. Mas tu já tens o teu trabalho. Eu, tecnicamente, se calhar, um psicólogo criminal, alguém pode falar isso com mais propriedade, podia falar. Eu não consigo perceber só uma pessoa que tem posses, que tem um status social adequado para ter uma vida equilibrada. Eu gostava que a sua análise fosse mesmo direcionada à vida laboral. O indivíduo, enquanto está a trabalhar, quais seriam as razões que iriam levá-lo a ter estes incentivos? Não que estamos aqui a tentar passar a mão à cabeça destes que cometem estes atos, mas que de certa forma ajudasse-nos a perceber porque que muitas pessoas estão a fazer isso, para que os empresários e até mesmo colegas consigam ter uma conduta que vão ajudar o outro a não adotar tais práticas. Bem, isso é sistémico. Tu tens entre fatores. Um dos fatores é a própria corrupção institucionalizada, a vontade das minchas de querer extorquir sempre mais. Isso é inegável. Nós encontramos pessoas muito bem posicionadas, mas para fazer determinado trabalho tem que vir a mincha. Tem que sair sempre uma gasosa, tens que de alguma forma dar alguma retribuição pelo trabalho, para o trabalho ser bem feito. É sistêmico, é quase doença,
E acontece em qualquer instituição, em qualquer sítio que tu vais, inviabiliza-se o trabalho normal, ou a forma normal de fazerem, de tratarem determinado documento, um processo, por causa das mixas. As pessoas querem sempre ter mixas, as pessoas querem ter sempre mais do que podem ter, ou pela via menos correta. Se calhar tem que estudar muito mais isso. Posso dizer que é a ambição, a ganância das pessoas, o desejo de adquirir sempre mais, querer comprar coisas que não precisam, um vício pelo material que faz com que as pessoas praticam esses atos, porque de outra forma não consigo perceber. Se calhar o país pode ter. O Venceslau fez aqui uma pergunta muito interessante. É saber o que é que leva essas pessoas a, por exemplo, no mundo, na questão laboral, o que é que leva essas pessoas a querer tirar o que é do outro, não é? Na delinquência, o que é que acontece? Nós estamos a falar, nós temos que entrar para o conceito simbólico da psicanálise de Lacan, ok? No simbolismo, nós costumamos a nos perguntar por que o jovem, ao ver uma senhora passar, não é? Ele tira a pasta da senhora. Ou você no táxi, a mandar uma mensagem de texto, vem um cidadão lá de boa fé lá atrás, puxa-te o telemóvel. Já acompanhei esses casos. Puxa-te o telemóvel e sai. A pergunta que se deve fazer é: o que ele está a roubar? O telemóvel em si ou o simbolismo que o telemóvel traz? Porque muitas vezes é muito fácil nós dizermos que ele está a roubar o telemóvel em si. Mas a psicanálise nos ensina que ele provavelmente não esteja a levar o artigo em si, mas está a levar o simbolismo, o símbolo daquele artigo, o triunfo para ele. Porque quando um jovem, que eu ando com Venceslau, ando com Torres, por exemplo, e eu estou empunhado de talvez uma arma de fogo ou uma arma branca, e eu vou à rua para saquear alguém. Eu quando, por exemplo, levo um carro, o carro transmite-nos um simbolismo, um triunfo, e dá-me certo poder no nosso grupo, aqui entre nós. Se eu, por exemplo, sair à rua e levar um telemóvel, se eu, por exemplo, sair à rua e estuprar ou violar uma pessoa, é o simbolismo em si da coisa que conta na mente do indivíduo. E nós temos que avaliar o simbolismo da coisa que se leva, da coisa que se rouba, da coisa que se furta. Então, nós temos que avaliar a questão muito mais simbólica do que no concreto. E outro elemento que nos ajudaria a compreender isto é a falta, é o excesso de concretismo nos nossos jovens, nossos adolescentes. Quando tu imprimes, do ponto de vista psicológico, quando tu imprimes muito o concreto no jovem, não é? O concreto, aquilo que é concreto no jovem, tu estás a tirar o ato de pensar. O que é o concreto? Eu aqui, eu agora, o palpável, não é? O que eu tenho aqui agora, o carro, o telemóvel. Essa impressão do concreto tira-nos o ato de pensar. Tira o ato de pensar deste jovem. O imaginário deste jovem fica fraco. E um jovem que não consegue pensar devidamente, obviamente, é muito mais fácil emergir para o mundo da delinquência. Muitas pessoas se perguntam, muitas pessoas dizem, é o imediatismo, é o concretismo. Não é o imediatismo, é o concretismo. Nós estamos a alimentar os nossos jovens do concretismo. Do telemóvel aqui agora, do carro aqui agora, da boa roupa aqui agora, do exibicionismo aqui agora. Esse concretismo tira a habilidade do jovem de pensar. Logo, ele vai à procura de mais concreto, do mais concreto. E o jovem fica-se então inibido dessa função cognitiva importante, que é o pensar. Porque uma pessoa que pensa, vamos imaginar nós, uma pessoa que pensa, já dizia o filósofo, livre pensar é pensar. Uma pessoa que pensa, simplesmente ele ficar a refletir no ato delinquente, no ato criminoso, ele vai chegar à conclusão
por si só que este ato é errado. Por si só, por lógica pura. Ele vai chegar à conclusão de que eu estarei a agir à margem. Mas como este jovem lhe foi tirado a capacidade de pensar, foi-lhe imbuído o concretismo, o aqui e o agora, então ele, vamos dizer assim, quase que, não quero saber, quase que olha para essa questão como uma falta de consciência. Então essa falta de consciência leva-lhe a tirar a bolsa e fazer outras coisas. Estava de perceber melhor. Quem é que imbui este pensamento aos jovens? O crime é o espelho da sociedade, como mais uma vez, como dizia o Durkheim. Quer dizer, a sociedade tem os criminosos que merece, não é? A sociedade tem os seus criminosos. Quem é que imbui esse concretismo aos jovens? A sociedade. Quem é que imbui, por exemplo? Como é que nós colocamos esse concretismo nos jovens? Ao invés, por exemplo, de você, um jovem, uma criança, por exemplo, 11 anos, está a crescer, não é? Está ainda na sua fase de aceitação, de identificação com as coisas, está na sua fase de olhar para os seus semelhantes e se identificar e procurar questões inerentes à vida. O que é que nós fizemos? Nós logo pegamos e colocamos-lhes o concreto. Ao invés de nós oferecermos algo que propicia o pensar, que propicia que alimenta o imaginário da criança, daquela criança, nós damos-lhe logo o concreto. O telemóvel, damos-lhe alguma coisa, algum presente, alguma coisa concreta. O que é que se faria? Nós temos que levar as nossas crianças, os nossos adolescentes, a pensar mais. Mas parece que não é este o interesse aqui. Partilha da mesma visão, Venceslau, assim muito rápido, porque temos de acompanhar a segunda matéria. Ok, partilho sim, mas acrescentar que tudo à volta influencia para que o indivíduo deixe de raciocinar ou de pensar. O discernimento é importante, mas ele só existe quando a criança desde cedo é instruída pela família, pelas escolas e pela própria sociedade. A sociedade tem regras, tem normas, e se você seguir essas regras e normas, provavelmente tu não vai ser delinquente. Mas há fatores que podem destruir a ética e a moral. Uma pessoa, um menino com 10, 11, 12 anos, que vê o pai bêbado constantemente, que vê o pai a bater a mãe constantemente, que vê o pai a violar a irmã constantemente, que quando abre a porta da rua vê o vizinho assaltou a vizinha, volta em casa, tem fome, não tem comida. Provavelmente essa criança, se ele fugir de casa, é o mais provável que vai acontecer. Nós temos agora muitas crianças na rua e provavelmente saem de casa por estes fatores. O psicológico dessa pessoa já está completamente deturpado e destruído. Ele vai achar que pode nem ser o normal, mas ele vai normalizar ter os mesmos comportamentos para conseguir satisfazer as suas necessidades. Desde comer. Então ele não tem a consciência do trabalho. Depois tem outro fator. As pessoas têm que ter a noção do trabalho. Para se conquistar as coisas, tem que se trabalhar no outro meio, no outro mecanismo. Para se trabalhar, a pessoa tem que ter habilidades, tem que ter competências. Para ter habilidades e competências, a pessoa tem que estudar, tem que se formar. Há um conjunto de processos que, se a sociedade, a família e a escola não prepararem para as crianças, começa desde cedo. Essa vai pensar como? Tudo que está à volta, ele vai achar que o normal de fazer é isso. E como, pronto, é mais fácil, eu vou obter o concreto, como disse o colega, vou obter o agora. Se eu roubar essa pasta aí num canto, eu tenho logo o telefone. E às vezes eu nem quero ter o telefone. Aí está o simbolismo, o valor do telefone. Eu posso vender o telefone e vou ter o dinheiro agora. Se eu trabalhar, vai demorar muito tempo até receber o meu dinheiro. Há um conjunto de fatores que propiciam o não pensar. Quando existe uma família bem estruturada, tu tens uma educação, tu tens os pais que te acompanham, que selecionam até as tuas amizades, os grupos de pares, como disse o Caíta. Há um controle que vai te fazer seguir as regras e as normas da sociedade. E naturalmente que a delinquência fica numa janela bem... O filho não estaria a ser aprisionado?
Não, não é É aprisionado. importante que o filho também saiba onde pisar, o que fazer, ao Não, invés do pai ter a delimitar até as amizades? Não, não é delimitar, mas a educação delimita. Tudo tem que ser delimitado. Tu não podes agir no intuito, não, eu sou livre, tenho liberdade, posso fazer o que me bem apetecer. Não, não é bem assim. Os pais têm uma determinada responsabilidade. E a responsabilidade dos pais, uma delas é, filho, o melhor para ti é fazer isso. Agora, tu és livre, então, desde o momento em que os pais dizem que tu és livre, estão-te a dar a liberdade de escolheres. Porque quem escolhe no final do dia, tu é que vais fazer a tua escolha. Eu vou-te mostrar o melhor caminho, né, para tu seres produtivo e tu teres sucesso na tua vida. A liberdade está sempre aí. Os filhos vão ir para a rua. Eu vou lhe dar os mecanismos para ele conseguir fazer leitura do que é bom para ele e do que pode ser errado. É daí o tal discernimento, o surgimento do discernimento. Conseguir discernir o que é errado e o que é certo. E o que é errado e o que é certo tem muito a ver com a educação também, que é passada pela sociedade, as normas de convivência e todos os fatores. Quando tens isso bem estabelecido, a delinquência fica numa porta muito mais distante, mas não de todo que seja abolida. As pessoas podem entrar por uma via ou por outra. Gostaria de pegar a deixa do Venceslau. Falou de ética, e eu trouxe aqui, estou aqui acompanhado com o livro Ética e Deontologia no Exercício da Psicologia, Ótimo. do Dr. Catarino Luamba. Este livro é essencial para o exercício da psicologia. Todo estudante, todo professor de psicologia e todo estudante, não é? Todo professor de psicologia pode adquirir o livro através da editora Quilunge ou da livraria Quilunge, que é um livro primoroso, um livro essencial para o exercício da psicologia. É sempre importante trabalharmos com ética, não é? Agora vamos acompanhar o depoimento de 3 jovens que faziam parte do mundo da delinquência. Eles também acabavam lutando entre si, grupos rivais que acabavam criando rixas. Eles hoje adotaram uma postura diferente. Mas vamos acompanhar os argumentos deles e saber quais foram os motivos que os levaram a tal prática, a tal ato, e também se a família esteve presente. Nós já estamos nessa vida desde criança, crescemos nessa vida. Como é que entraste lá? Nós entramos desde criança, porque nós víamos, nossos mães veio antigamente, nós éramos crianças, e nossos mães veio também lutavam, e nós também víamos aquilo, e mãe veio falando lutar com aquele mãe veio daí, e os nossos inimigos também víamos, e mãe veio da rua dele a lutarem contra o mãe velho. E eles também entraram naquela vida, alguns queriam também ter pilha, porque antigamente quem tinha pilha é já o herói, que não, tem modo de sangue, o poderoso. Às vezes também era ilusão, você já está a ganhar nome na rua, estás a almejar um nome sujo, tens um nome sujo, estás a conquistar um nome sujo. Como assim nome sujo? O que é? Essa fama suja já do nome nas ruas, tipo fulano detalhe, tipo, um exemplo, essa é a linha de Cuxi. A linha de Cuxi é já um nigga que tem boa de nome nas ruas, por influência do nigga dele, ou alguém que fatiga bué, é bisante, que bisa bué, que rouba bué. É por aí, são essas coisas que acontecem. A família teve presente, pai teve, mãe teve, avô teve, tios tiveram, mas foi uma trajetória que em casa você é outro, na rua também é outro, em casa eu sou Adi vem para te mandar, estou aí para me mandar, Adi lava, estou a lavar, Adi varre, estou a varrer, mas na rua não, na rua eu sou fulano. Ninguém me fala, ninguém me manda. Foi essa trajetória aí. Quando os pais foram dando conta, foi tarde. Eles não acreditavam, só lhe falavam. O teu filho, mas eles ainda duvidavam, a minha mãe duvidava, mas o meu pai já não duvidava, porque já lhe falavam. E algumas vezes, alguns vizinhos já viram, foram falar, não acreditou, não, meu filho. Mas era verdade, nós fazíamos, desfazíamos, lutávamos. Muitos já chegaram a roubar. Acordávamos às vezes. Não, mamãe na escola, o nosso estuda já de manhã, não vai mais na escola. Tipo, ou seja, não, eu estudo de manhã, vou fumar um boi como eu, vou queimar um tempo, depois vou ir na escola, depois mesmo não vou ir, vou assistir só um tempo, mas vou morar posar com a minha tropa. Às vezes estamos com a tropa, vai ver uma ideia, uma vax, como dizem, vamos mandar uma embala, vamos mandar uma garrafa de whisky, vai vir de azepam, estamos em grupo, vamos se drogar.
outro vai vir com o exemplo de uma katana, de uma faca, para nós entrar lá no inimigo. No outro grupo já que faz, que tem pânico conosco, que são já de outro gueto. Muito bom, este é o depoimento de 3 jovens que nós fomos colher no município do Kazenga, no bairro do Coqueiro. Eles abriram o coração e revelaram estes atos que eles aí praticavam. Eu gostava de perceber dos meus convidados, começo pelo António. Como é que nós podemos, ou como é que pode avaliar a mente destes jovens? O que nós acabamos aqui de ouvir são relatos em primeira pessoa de jovens que obviamente estão no mundo da delinquência, como eles próprios afirmam. Mas eu pude perceber, por exemplo, que dentro dos fatores da delinquência nós temos ali a questão familiar. Não é? Um dos jovens dizia que em casa era outro, na rua era outro. Quando isso acontece, não é? Quando nós temos, por exemplo, as pessoas iam dizer dupla personalidade, mas não. Simplesmente são vamos dizer, comportamentos, ele adota vários tipos de comportamentos de acordo com a situação. Essa questão da dupla personalidade não é aqui tida, primeiro, já questão psicológica, não é aqui tida essa questão da dupla personalidade. É uma questão da adoção de comportamentos de acordo com a circunstância. Ele está na rua, está com seu grupo de pares, ele precisa manter uma postura com seu grupo de par. Ele dizia aí ter pilha, não é? Quer dizer, tem de ter essa questão. Os amigos têm de sentir que ele está lá presente com eles, que eles vai ajudar em qualquer situação. Essa questão de pilha, não é? Então, o jovem na rua tem um comportamento, em casa tem outro. Essa questão dos pares, a questão de muitas vezes em casa os pais têm o controle, os pais sabem, os pais conhecem os seus filhos, que apresentam um comportamento agradável, social e essa coisa toda. Mas quando ele sai para os seus grupos de par, quando ele sai para conviver com outras pessoas, o comportamento é diferente. É ali que entra, então, um dos fatores, que é o grupo de pares. Nós temos a família. A família muitas vezes pode controlar, pode ser educada. A família pode passar uma educação boa e até pode colocar o jovem para a escola. Vai para a escola, estuda, faz um curso. A questão é que não é possível também os pais, muitas vezes, controlarem toda a rotina dos filhos. E acontece que quando esses filhos saem às ruas, eles vão conhecer outras pessoas. E aí o que deveria ser feito? Bom, sabendo que os pais não têm um limite exato do filho. Bom, o que é que acontece? Apesar, a educação da criança não começa quando ele tem 12 anos. Não começa quando ele tem 11. Ou quando ele começa a ir para a escola. As nossas crianças começam a ser educadas dos zero. Terra e idade. É mesmo ele nasceu e a educação começa ali. Eu, pai, e ela, mãe, começarmos a educar. É necessário também nós termos, como casais, é necessário ter uma linha mestra de educação, porque acontece que tem muita divergência, não é? O pai quer uma coisa para o filho, a mãe quer outra, são duas pessoas, então quer dizer que são duas famílias, duas culturas, dois hábitos contrastantes muitas vezes, e acontece isso. O que é que acontece? Os filhos começam a ser educados de eternidade. Nós não podemos esperar que os nossos filhos os nossos irmãos vão à escola, vão às ruas, conheçam outras pessoas, para nós começarmos a acender um alerta no nosso cérebro de que não, agora começa a educação do filho. Não, a educação do filho começa lá de eternidade. E é passar os valores, é passar os costumes, para que realmente bem passados, e quando eu digo bem passados, é que os pais também devem ter a questão de: eu estou a passar esse valor para o meu filho, mas eu também não posso deixar que à mesa do meu filho falte pão. Porque o que adianta eu passar valores ao Venceslau? Eu dizer assim: não coma na casa do vizinho, mas lá em casa ele vai chegar e lá em casa não tem nada. Achas que o Venceslau não vai comer na casa do vizinho? Vai. Porque tu estás a passar, como pai, estás a passar um valor, mas depois o concreto do filho, se tu não consegues
dar. Por exemplo, o pai que está em casa, o filho aparece com um telemóvel topo de gama que o pai não tem. Por que é que muitos pais não conseguem falar aos seus filhos? Porque ele sabe, não fui eu quem comprou, não vou perguntar, porque eu também não teria como. E muitos pais não perguntam, muitos pais ficam quietos. Venceslau, justifica-se? O comportamento dos pais? Sim. Justificar pode-se justificar. Mas agora, ser visão, correto, não concordo com... Epá, é teu filho. Mas como é possível? O teu filho vai na rua, ainda tem tempo de se drogar, chegar em casa e você não dá conta que o teu filho está drogado. Você está onde? Não consigo perceber. A tua filha que tem 15, 16 anos já tem um corpo avantajado. Ontem não tinha iPhone que custa 200, 300, 400, 500, 1000 kwanza. Dia seguinte está a vir com 2 ou com 1. E você olha, não fala nada, porque eu não posso te dar isso. Eu reprovo. Nós, pelo menos eu, naturalmente vocês também, a educação, não nos deram tudo que nós na altura se calhar queríamos. Eu sempre quis ter também uma PlayStation, quis ter uma bola de futebol. E não tive na altura em que eu achei, na altura em que eu desejava, o que eu queria. Papá, não, me compreendo uma bola agora. Não vais ter a bola agora. Papá, quero a bola porque vi na montra, vi o meu colega que também tem. E aí está. É a questão da possibilidade dos outros em comparação com a tua. Tu não tens aquela possibilidade do pai dele de dar. É natural que eu tenha esse desejo, sou criança, quero. Mas quando eu pedir, não quer dizer que o meu pai é obrigado a me dar. Ele vai falar, não, o papai não tem agora, papai e mamãe têm outras prioridades, quando puder, ou se pudermos. Também podemos, pode-se dar o caso de não conseguirmos comprar. Sim, essa questão de colocar, nós temos que crescer com filosofias de vida. E os nossos pais, como já mais velhos, eles têm também a filosofia que norteou as suas vidas. Eles nos passando essa filosofia, nós também vamos crescer com uma mesma e adaptada ao nosso contexto. O que é que acontece? Só não pode faltar muito. O que acontece é que muitas pessoas vão fora, muitas têm, mas depois falta muito. O que é que falta? Ou se não falta a questão material, vai faltar o componente emocional. Ok? Se nós virmos, o componente emocional, muitas vezes, é fundamental para a construção da persona daquele infante. Se nós não tivermos a questão emocional muito bem equalizada nos nossos filhos, nós não conseguimos mantê-los dentro de casa sob uma filosofia assertiva de vida. Nós não conseguimos passar a eles uma filosofia de vida ou vamos dizer assim, uma ética de vida melhor. E o que é que acontece? Depois ele vai sair de casa, vai ver que aquilo não funciona e vai para a rua. Okay? Exato. Até continuando, né? Se ainda há tempo para isso. Sim, assim. Nós estamos muito a falar dos pais porque a família é a base, né? É a instituição número 1 para a formação, para encaminhar o indivíduo a não praticar atos violentos, a ser uma pessoa exatamente. Os pais têm o dever, né, de indicar ou criar os melhores caminhos para os filhos seguirem uma vida saudável, digna, né? Vida boa. E isso, de certa forma, acaba por criar determinado controle sobre os filhos. Que assim seja. Ele depois vai ter o momento de poder ser livre, mas já vai estar dotado de uma conduta que seja prolífera para ser uma boa pessoa na sociedade. A criança, por exemplo, tem que ter tempo para estar em casa. Os pais têm, como não controlam o meio ambiente, né, o meio exterior, podem, no mínimo, saber minimamente, mais ou menos, com quem o meu filho anda. É muito difícil isso, é sim, senhor. Mas o filho tem que ter noção que o meu pai se preocupa, o meu pai ou a minha mãe, a minha família, a família alargada,
se preocupa com quem eu ando. Falta esta preocupação. Eu não diria que falta propriamente, por exemplo, nas zonas periféricas, falta, naturalmente falta. Se calhar conta-se aos dedos, se calhar entre aspas, mas pronto, a zona periférica, poder financeiro, há um conjunto de situações que impedem, às vezes, o pai saiu de manhã para ir trabalhar, a mãe também, às vezes chegam em casa, o filho já não está em casa, e vai dormir e dia seguinte, há um conjunto de fatores. Naturalmente que eu se não tenho esse controle, eu quando vou para a rua, eu nem sei discernir quem realmente pode conviver comigo. Então, a pessoa também que fuma cigarro, que fuma lhamba, que anda com katana, que o nome dele é 5 tiros, pode ser meu amigo, como o Antônio, o Bruno da faculdade também, ou da escola, podem ser meus amigos. Eu tenho 2 grupos de amigos. E nesses 2 grupos de amigos eu vou me comportar de acordo com a disciplina de cada grupo. Okay. Com o grupo da escola eu vou ser o fulano, como falou muito bem, por exemplo, dentro de casa eu sou o fulano, mas quando ele vai para a rua, ele é o fulano. E o problema da delinquência, dos atos negativos, é que eles são reforçados com determinados atos. Alcoolismo, tabagismo, as drogas, que são alucinogénios, que te dão a incapacidade de raciocinar e dão-te a capacidade de mais fácil teres coragem para fazer coisas negativas. Essas coisas negativas são reforçadas pelos seus amigos que não prestam. Por onde é que nós devemos começar a trabalhar para mudar este quadro? Primeiramente, não é só uma coisa. Primeiro tem que se capacitar, as famílias têm que estar capacitadas. Isso de capacitação das famílias, as famílias têm que ser estruturadas. Os pais têm que sentar com os filhos, tem que haver uma orientação. Os pais têm que estruturar regras. Dentro de casa tem que haver regras. Estabelecer regras. A sociedade, o governo, não só o governo, a própria sociedade civil, tem que criar mecanismos de ocupação para as crianças. Claro que tem, mas tem para quem? Pessoas que têm poder financeiro. Não podia. Mesmo quem não tem, também devia ter aulas lúdicas, artes. Saiu da escola, em vez de ir em casa, ou vai em casa, faz os trabalhos de casa depois às 15, às 16, tem aula de canto. Depois às 16, às 17, tem aula de literatura. As crianças têm que estar ocupadas com coisas boas, que os atribui conhecimento, competências. Assim é muito mais fácil de não entrarem na delinquência. Uma criança que está sempre na rua, né? E na rua, o meio em que ele vê é muito absorvido por atos criminais. Há uma propensão muito forte a ele cometer os mesmos erros. E depois criam comportamentos aditivos e repetitivos. Ele vai ficar dentro daquele ciclo. E depois já não quer ir mais para a escola, porque ficar na escola não é tão interessante como estar com os amigos, porque com os amigos ele vai conseguir um dinheiro que vai assaltar para comprar lhamba ou para comprar drogas, e fica um ciclo viciante e não sai daí. E só se comporta bem quando está dentro de casa. E os pais nem sequer sabem que ele na rua tem esse comportamento, porque não tem controle sobre os filhos, porque tem muita liberdade nos filhos, porque acham que o filho tem que ter essa liberdade, porque eu em casa não consigo dar muito, então é normal. É um conjunto de fatores. Mas se as crianças puderem ter ocupações que não sejam só a escola, seria ótimo. A criança, se vai na escola das 8 e sai às 13, das 13 até às 21, vai fazer o quê? Vai estar só em casa, o pai e a mãe não estão, quem vai lhe controlar? O vizinho, antigamente os vizinhos nos controlavam, agora o vizinho também tem o trabalho dele, a vida está tão dinâmica. O que é que essa criança vai fazer? Se eu sei que o meu filho saiu às 12 de casa, eu sei que não, filho, já terminaste, às 14 não te esqueças, vai em casa, vais almoçar, lavar a louça, porque ele também tem que ter responsabilidades dentro de casa. A criança tem que saber que também eu tenho responsabilidades dentro de casa. Não, papai está bem, às 14 horas eu já vou fazer, vou buscar o meu irmão na creche, eu vou fazer o curso X. As crianças têm que estar ocupadas com artes e com coisas que ajudam a pensar, até discernimento, para não entrarem por essas vias de delinquência. Muito bom. Antônio, enquanto psicólogo criminal, quais são os aspectos que de certa forma deveriam ser analisados e também como entender a mente destes jovens delinquentes? E como poderemos mudar? São três questões aqui. Primeiro, como entender, não é? Nós estamos a falar de uma faixa etária que começa
acho que para as meninas, umas começam com 12, dependendo muito do ciclo, né, da sua adolescência. Para os homens, começam lá com os 14, 15 anos, a sua adolescência. Não é? Nós estamos a falar de uma faixa etária que é muito... Assim, muito rápido mesmo, sim, que é mesmo terminar. Que é uma faixa etária muito bombardeada, tem muitas coisas a acontecer, do ponto de vista emocional, mental, tem muita coisa do ponto de vista hormonal também. Nós temos alguns problemas, algumas desordens de comportamento nessa idade, não é? Por exemplo, tem desordens internas e tem desordens externas, do ponto de vista da mente da criança. Do ponto de vista da desordem interna, nós estamos a falar, por exemplo, de insegurança, de medo, de excesso, vamos dizer assim, excesso de... Nós estamos a falar de excesso também de medo, estamos a falar de ansiedade. Do ponto de vista externo, nós estamos a falar da hiperatividade, da impulsividade, estamos a falar também da hostilidade, da agressividade. Normalmente, você vai sempre notar que o comportamento do adolescente está nessas casas, ou muito ansioso, ou muito receoso, muito medo, ou, vamos dizer, tem excessos de medo, ou então ele é muito hostil, é muito agressivo, ou ele é muito hiperativo, ou é muito impulsivo. Esse é do ponto de vista mental. Agora, o que é que as famílias podem fazer? Primeiro, as famílias têm que estar, como o colega disse, as famílias têm que estar empoderadas. E empoderamento da família é essencialmente dizer assim, que o pai e a mãe têm de conseguir sustentar os filhos dentro de casa. Exato. Ok? Conseguir dar o básico, que é uma boa alimentação, uma boa educação, uma boa instrução, escola. O filho não pode, nós não podemos começar a criar jovens desocupados e achar que é normal. O filho faz o quê? Só vai mesmo à escola, mais nada. Mas fez o quê? Só foi à escola. Por exemplo, quando é criança, então pior. Eu dizia na minha fala que a educação não começa quando ele tem 11 anos. E quando o filho tem 6 e começa a ir para a creche. Depois da creche vai aonde? São muitas questões que são levantadas. E depois o acompanhamento dos pais. O pai tem de ter um acompanhamento cerrado naquilo que é a rotina do filho. O pai tem de saber necessariamente se a estas horas o meu filho está onde. Você não pode... Tá bem, todos nós estamos a trabalhar. O pai foi no trabalho e o filho, que é tua responsabilidade, onde é que ele está agora? Agora, se eu ligar para si e perguntar, Torres, cadê o seu filho? Agora, onde é que ele está? Não, deveria estar no curso de inglês, deveria estar no ateliê, deveria estar com a tia fulana. Mas não está lá. Os pais estão a perder esse controle, a família está a perder esse controle e a sociedade, obviamente, está a absorver, eles estão a absorver comportamentos, vamos dizer assim, dos grupos de pares, da rua, do irmão não sei lá de onde, do amigo que vive não sei que o pai também não conhece. Então está a absorver esse comportamento. Dentro de casa camufla esse comportamento e ele exterioriza na rua. E depois, quando o pai chega, olha, teu filho então aleijou. Meu filho? Não faz isso, não é possível. Como é que isso aconteceu? Há esse espanto. Por quê? Porque o pai não tem controle, o pai não sabe necessariamente dizer como é que é o seu filho. Muito bom. Assim, muito rápido também as suas últimas recomendações. Será que já deixou mesmo? Bom, as minhas recomendações são, vamos primeiro, o Estado como ente máximo na sociedade tem de garantir que as famílias tenham poder de sustentação, de sustentabilidade. Essa função está lá na Carta Magna, é função do Estado. Se a criança não tem segurança, porque o pai não tem segurança, cabe ao Estado dar essa segurança aos pais por via da empregabilidade, dar essa segurança aos pais para que o pai consiga manter essa segurança do filho. Primeiro, essa é a primeira recomendação, dar sustentabilidade, empoderar as famílias. Ok? Depois, é que nós também, como jovens, como crianças, devemos, vamos dizer assim, olhar para as recomendações dos nossos pais, não com muita, vamos dizer assim, tudo a brincar. É que
na brincadeira as coisas tornam-se sérias. Então, os nossos filhos, os nossos irmãos têm de preocupar-se em cultivar hábitos saudáveis. Essa é a primeira recomendação. E depois, a segunda. E por último se o teu filho está a apresentar comportamento desviante, e esta já é a última, se o teu filho está a apresentar comportamento desviante, que o pai, mesmo depois de dar todo o conforto da segurança, não está a conseguir entender o porquê, leva-lhe a uma consulta de psicologia, que os profissionais de psicologia estão aqui, estão ali, para ajudar a resolver casos semelhantes. Essa é a minha recomendação. Ok, obrigado, Antônio. Venceslau, últimas recomendações. Bem, acho que o meu colega de painel falou tudo, eu não sei se tem muita coisa a acrescentar. A única coisa é que os pais têm que ter, são responsáveis pelos filhos. Acredito que se o filho se torna delinquente, então muito por culpa dos pais. Os pais têm que ter controle, têm que ter uma educação cerrada. E pronto, sabemos que há as dificuldades do tal poder financeiro, mas temos que transmitir, ser capazes de transmitir filosofia de vida, como estar no bom caminho. Não precisas de roubar para obter, trabalha, faz alguma coisa para obter o que é teu. As crianças têm que, naturalmente, perceberem que as coisas vêm com trabalho. E há informações, às vezes, tu não precisas de obter dos pais. Os pais não precisam, às vezes, dizer. Tu olhas para uma instituição, tu olhas para a rua, as pessoas estão a vender, as pessoas estão a entrar para uma instituição, estão a trabalhar. Aquilo tem que dizer alguma coisa. As crianças têm que ter a capacidade também, por mais pouca que seja, mas de conseguirem perceber que, não, se ele está a trabalhar, se está a fazer alguma coisa, é porque aquela coisa vai ser benéfica. Ele não está a acordar às 5 horas tão cedo por gosto. Está aí trabalhar para obter o seu pão. Então, por que eu vou agora roubar o pouco que ele está a conseguir com o seu sacrifício? Por que em vez de eu estar aqui a me drogar, isso não é bom. Eu vou sair dessa via e vou tentar arranjar uma forma de subsistência, algo que me seja gratificante e não entrar por essas vias. Também é muito uma questão das pessoas pensarem e ter muito cuidado com as redes sociais, com o que absorvem, com o que lhes é passado, porque muita informação que vimos aí são gatilhos que não nos servem para grande coisa. Ok. Então é preciso ter atenção. Muito obrigado, Venceslau Cristóvão. Obrigado também ao Antônio Caita. E agradeço também a si que esteve desse lado a acompanhar o programa Direto ao Assunto. Esteja sempre ligado ao canal do YouTube da TV Jovial, porque nós temos muita coisa para lhe oferecer. Queremos sempre contar com a sua preferência, com a sua audiência. Receba os abraços desta equipa que trabalhou para si com todo amor e carinho. Tchau, tchau. Cuide-se na paz de Deus e nos vemos na próxima edição.